da hidratação, principalmente para vocês que treinam em temperaturas muito altas, em campo aberto, onde o calor ele vai atingir mais o corpo. O meu material de trabalho são os alimentos, é a calculadora, é o metro, é a balança. O material de trabalho de vocês é o corpo de vocês. Se vocês não cuidarem, vocês não vão atingir o desempenho desejado. Eu creio que a maioria de vocês querem ir para chegar até, de repente, a seleção brasileira, ou então continuar competindo, mas dar o máximo de vocês em campo. Se vocês não cuidarem do corpo de vocês, nada vai adiantar o que a gente estiver falando ou deixar de falar. A gente vai dar o caminho, mas quem vai seguir é vocês. O nosso corpo ele tem mais ou menos 70% de água. Seria como se daqui para baixo fosse só água. Todos os órgãos vivos têm uma quantidade de água mínima de 75%, como o cérebro e o coração. Então, é muito importante você estar bem hidratado antes de começar o exercício físico. Uma pessoa normal, ela consome em média 2 litros de água por dia. Mas um atleta ele precisa consumir de 3 a mais. 3, 3,5 é a média, assim, entre os atletas, principalmente entre vocês, 3, 3,5. Seriam, assim, 6 garrafinhas, 7 garrafinhas dessa por dia. A gente fica, em média, acordado 16 horas por dia. Então, se a gente consumir um copo de 200 ml toda hora, vocês vão alcançar esse nível de hidratação. É importante estar muito bem hidratado antes do jogo. Por quê? Porque se a gente não estiver bem hidratado durante o jogo, o sangue engrossa e dificulta o trabalho do coração. E o coração é o que vai bombear esse sangue, vai injetar adrenalina para vocês terem aquela corrida rápida, né? Então, a gente indica para vocês o quê? Estar bem hidratado, consumir de 500 a 600 ml, 3 a 4 horas antes do jogo. E durante o jogo é muito complicado, né, a ingestão de líquido, porque o futebol ele não para. Né? Ele só tem... Então toda vez que der uma paradinha, uma falta, qualquer pausa, consumir 100 ml, 150 ml é importante. E depois do jogo, vocês têm que consumir o quê? Seria o ideal, tá? Claro que não é, nem sempre é viável a gente fazer isso. A gente se pesar antes do jogo, jogar e se pesar depois do jogo de novo. Por quê? Fazem isso. Fazem isso sempre? Sempre. Tá. Então assim, se eu tenho 1 quilo de perda, eu tenho que consumir 1,5 litro de água. Cada jogador vai ser sua média, né? Então, pra gente não ficar desidratado, se a gente perde 1% do nosso peso, então a gente não tá desidratado, a gente tá bem hidratado. Agora, se a gente perde de 1 a 3, a gente vai estar começando uma desidratação. De 3 a 5, a gente já tá desidratado moderado. Agora, a partir de 5% do seu peso, a hidratação é muito severa. Então a gente não deve chegar a esse ponto. A gente deve sempre, perdeu 1%, a gente vai ingerir sempre 1,5 a mais. Eu perdi 1 quilo, eu vou ingerir 1,5 de água, 1,5 litro, tá? Ela vai falar sobre a desidratação. Obrigada. A desidratação, quer dizer, vocês não fazendo aquilo tudo que a Priscila acabou de falar, né, vem a desidratação. A desidratação ocorre como? Aumenta o calor na temperatura do corpo e quando aumenta essa temperatura, com o suor, vocês perdem sais líquidos, sais minerais e potássio. É de suma importância essa ingestão de líquido, para que não ocorra a desidratação. A desidratação provoca cansaço, engrossamento do sangue. E o que acontece com isso? Vocês podem ter uma parada cardíaca. Está tendo aí no futebol muito isso, né? O jogador está no meio do campo, de repente caiu ou morreu. Mas o que acontece? A partir do momento que o sangue engrossa, ele não tem como levar esses nutrientes para irrigar aquilo que você perdeu no músculo e fazer com que o seu sistema vital funcione. Como que eu posso sentir esse nível de desidratação? Através da urina. Quanto mais escura for a sua urina, maior é o seu nível de desidratação. A gente até trouxe aqui uma amostra, não é de urina não, tá? Mas assim, ela pode chegar até nessa coloração, né? A normal é essa aqui. Então você pode medir como? Vai lá no banheiro, urinou lá. Quanto mais escuro tiver a sua urina, maior o seu nível de desidratação. Com isso, você tem como mais ou menos dar uma olhadinha para saber. Boa tarde, meu nome é Elaine. Eu vou explicar para vocês que nada melhor do que uma bebida esportiva para poder estar repondo tudo que vocês
tá? Por exemplo, aqui o Gatorade. Essas bebidas, elas costumam ter sabor, o que vai fazer vocês terem mais sede e assim continuar bebendo e se hidratar melhor. Também contém sódio e potássio, que é o que vocês vão perder muito no suor, além de outros sais minerais. Também tem o carboidrato, que vai repor a energia em vocês e vai ajudar o músculo a se recompor e assim evitar a fadiga, tá? Então essas bebidas, elas são muito importantes. Tá, e para ressaltar, a bebida alcoólica não é a bebida indicada para pós-jogo. Por quê? Porque o álcool, ele não hidrata, ele desidrata o organismo, tá, gente? Agora a gente vai passar para as meninas que vão estar aí de vitamina, de gordura.